Bom, acho que primeiramente a gente tem que agradecer muito a Deus por Ele nos estar nos dando essa oportunidade de correr, né, de buscar os resultados, e a equipe acho que está focada, né? Quando começou o campeonato, todo mundo achou que o Guarani era uma surpresa. Eu falo isso porque eu não digo o Guarani é um dos favoritos, né? Mas a gente está no caminho com humildade. Sobre a campanha, a nossa equipe sabe absorver bem, né, os pés no chão, porque a gente tem exemplo de equipes que começaram o primeiro turno muito bem e no segundo turno houve uma decaída, né? Então a nossa equipe está bastante preparada sobre essa situação, sabe que cada jogo vai ter dificuldade, mas com força e determinação. A humildade em primeiro lugar, a humildade é correr atrás do adversário, saber a hora que tem que marcar, para quando aparecer as oportunidades a gente conseguir fazer os gols. Bom, a gente não quer fazer comparações, né? Corinthians é Corinthians, Guarani é Guarani, mas aqui tem jogadores que querem algo mais. Quando o professor Vadão sempre frisa a humildade em primeiro lugar para saber marcar e depois ser com ataque. E quanto às posições que hoje, a posição que hoje o Guarani se encontra, isso está surpreendendo. Eu acho que é de muito esforço e trabalho, né? A humildade em primeiro lugar e os pés no chão, que ainda não conseguimos nada, né? Claro que a vitória é bom, mas o jogo São Caetano já passou e pensar agora no Vila Nova. Foi um lance complicado, né? A gente tinha posse de bola, acabei perdendo a bola. Foi fazer uma falta para parar a jogada, não tinha feito, se não me engano, não tinha feito nenhuma falta no jogo. E infelizmente o árbitro interpretou que foi um lance de expulsão, mas paciência. Graças a Deus a equipe conseguiu sair com um resultado positivo. Parabenizar todo mundo aí, todos os companheiros que terminaram a partida, se tornam no máximo, um jogador a menos, é dificílimo isso, mas o importante é que a gente consiga ser campeão. Eu acho que o grupo todo tem passado bastante força, acho que não só para mim, mas todo mundo se apoiando bastante. Eu acho que a grande força da nossa equipe é essa união, essa união que prevalece dentro do grupo. O Vadão tem passado bastante força aí, bastante tranquilidade, para que quando a gente tinha a plena certeza que com o trabalho que a gente vem fazendo, bastante seriedade, a hora que as oportunidades pintassem, eu ia sair com naturalidade como saiu. Como eu digo, as oportunidades acabam aparecendo muito pouco ali pra gente, e é o que a gente, como hoje mesmo, tive, acho que se não me engano, 2 oportunidades de finalizar. Uma, que no começo do jogo acabou passando as para trás, e a segunda foi feliz de fazer o gol. Mas eu acho que, independente da campanha que a gente está fazendo, independente de quem faça o gol, o importante são as vitórias que estão acontecendo, os resultados que estão vindo. Estão ajudando o Guarani demais aí, essa pontuação maravilhosa que a gente tem feito nesses jogos aí, para poder alegrar a nossa torcida, que é uma torcida vibrante, que nos apoia no começo. Não, acho que não só eu, acho que a gente acaba fazendo gol geralmente no início, como aconteceu contra a Ponte Preta, a gente fez um gol no início. Hoje a gente criou bem mais, tivemos várias oportunidades. Estou dizendo no meu caso que às vezes eu saio um pouco da área, e acaba, quando a jogada acaba sendo finalizada, eu estou um pouco longe para chegar, mas hoje, graças a Deus, foi tudo perfeito, eu pude fazer o gol para ajudar a minha equipe. Infelizmente, acabei saindo do jogo mais cedo, que foi um lance infeliz, vamos ficar assim, mas tudo saiu bem e a gente só tem a comemorar. Bom, a gente está sempre preparado para o que acontecer. Como o Vadão disse na preleção, uma frase que o Ayrton Senna sempre frisava, ele passou pra gente. Espero que a derrota não venha nesse fim de semana. Mas se caso acontecer, a gente vai estar sempre preparado. E eu acho que se manter é muito difícil. Então, mas a gente está bem focado, está ciente do que a gente quer. A gente está bem preparado. O Serapião tem conversado bastante com todos do grupo. Caso aconteça mais cedo ou mais tarde um resultado negativo, a gente vai ter bastante força e a cabeça preparada para suportar isso aí.
Não, nós temos indo passo a passo. Tinha até aí, se vencesse, passava o Corinthians no ano passado, a gente acabou passando. Também era mais um fator de motivação. Mas nós estamos com a cabeça focada na pontuação que nós estipulamos. Embora hoje tenha sido assim, muito bom, logicamente, os jogadores são felizes, bateram o recorde do Corinthians, ótimo. Mas eu volto a repetir, nós temos que terminar como o Corinthians. Esse que é o grande objetivo. Não, só resultados. Eu acho que o Corinthians era um time diferente, o Corinthians jogava de uma maneira diferente também. O estilo dos jogadores, um ou outro parecido, mas eu acho que a coincidência está no resultado. E na vontade. Eu vi um Corinthians ano passado tentando passar por cima de todo mundo e nós estamos vendo o time nosso brigar muito. Inclusive hoje, quando nós estamos com um homem a menos, pedi para o Kaique vir ajudar, o Kaique plantou ali em cima do Roger, ficou do lado esquerdo ajudando o Andrezinho o tempo inteiro. Quer dizer, os jogadores estão transbordando a vontade. Eu acho que isso aí também se assemelha ao Corinthians que eu vi ano passado. Não, é muito boa, porque se você for analisar em termos de fazer conta mesmo, nós, no primeiro jogo da segunda milimétrica, a gente já fez 22, quer dizer, já foram feitas 2 milimétricas de 11, não de 10, né, que a gente pediu. Então, tudo bem, mas temos que esquecer o que nós fizemos. O importante é fazer o que nós fizemos hoje. O que vale agora é a milimétrica que nós estamos disputando nesse momento. Então, vamos esquecer a primeira milimétrica, já fizemos 3 pontos nessa, vamos tentar buscar no mínimo 10, se puder, para cima de 10. Fabão, vamos falar um pouquinho lá atrás. Quando você chegou no Guarani, montou o evento todo em 30 dias e começou, dava para projetar uma campanha dessa? Nem o Corinthians, que montou daquela forma, com mais poder financeiro, escolhendo jogadores, pagando salários altos, contratar um jogador, foi buscar Cristo, foi buscar aquele menino lá do Náutico, foi muito bem, o uruguaio, quer dizer, gastou dinheiro, nem o Corinthians previa que fosse explodir como explodiu. Você imagina a gente que fez tudo em cima da hora, com pouco poder aquisitivo, dentro das possibilidades do clube. Não dava para projetar que nós teríamos um sucesso como nós tivemos até esse momento. É aí que eu falo para você. Até o momento está sendo muito bom, né? A manutenção é que é o mais importante. Hoje o Juventude estava ganhando, o Vila tomou o gol no final, que é duro para todo mundo ganhar jogo. Agora, nós só tivemos, contra a Ponte foi um outro jogo, nós fizemos o gol no começo e foi aquele jogo dramático. Hoje não, hoje nós só tomamos esse sufoco aí no final do jogo pela expulsão, que eu inclusive achei injusto, quero ver com muito detalhe. Então, foi virtude disso. Até aquele momento que a equipe estava com 11, nós é que estavam contra-atacando, com boas chances até de fazer o segundo gol. Nós não tomamos nenhum momento de sufoco. Agora, sai uma falta, sai um escanteio, vai todo mundo para a área, todo mundo se expõe. Lógico, uma hora ou outra a bola vai sobrar. Naquela falta ali em cima da meia-lua, bons cobradores, o São Caetano tem, e o Douglas mais uma vez agiu. Mas isso não me preocupa, o campeonato é muito difícil, não tem conversa não tem moleza. Então eu vou falar duas palavras, união e comprometimento. Não, acho que o time todo está numa fase muito boa. Hoje, uma doação imensa, se não for uma partida nossa tecnicamente brilhante, mas na parte da doação foi uma partida exuberante. E é assim mesmo, o campeonato é difícil e hoje pegamos a equipe muito qualificada que eu tenho certeza que vai arrancar pontos de muita gente aí. Graças a Deus hoje não arrancou da gente. Não, eu acho que isso aí deixa pro Marcos lá do Palmeiras lá, que é um cara consagrado, a gente está engatinhando aí no começo do campeonato, tem muita água para rolar. E o que a gente quer mesmo é o final do ano estar nessa posição que a gente se encontra hoje. Olha, a gente trabalha para viver um bom momento, né? E a gente tem que desfrutar desse bom momento. Mas a partir do momento que esse bom momento começar a elevar o nosso ego de uma maneira errada, isso vai prejudicar. Então a gente tem que estar feliz pelo momento, mas saber que a cada dia vai ter uma dificuldade maior. Hoje nós jogamos contra uma grande equipe, o árbitro, ao meu ver, também não teve bem. Então cada jogo vai ser uma história e a gente tem que estar preparado para fazer dessa uma história feliz. Douglas, qual foi o último gol que você tomou, cara? O último gol foi contra o Bragantino. Faz 4 rodadas que você não toma um gol. Isso é sinônimo de bom trabalho, de competência e de grupo forte? Como eu falei já, eu acho que é um sistema defensivo que está trabalhando muito bem. Se a gente não começar a marcar desde lá da frente com os nossos atacantes, a defesa não vai aguentar. Então,
quando a gente tem um grupo que todo mundo se ajuda, o resultado vem aí, 3, 4 jogos sem tomar gol. Você refugou aí, recusou o rótulo de São Douglas, mas o de Paredão pode, né? Ah, não, é Douglas ainda, tem que buscar muita coisa ainda. Parabéns.